Agora a gente vai fazer uma repaginada aqui, vamos folhear aqui a palavra de Deus, falar primeiro sobre exatamente as coisas mais importantes dentro da Bíblia para a gente entrar na matéria em si e falar aquilo que, presta atenção nisso, naquilo, mas a gente tem que entender todo o contexto histórico. Então vamos lá. O livro de Êxodo ele vai começar com Ciro. Aqui diz que o Senhor despertou o espírito de Ciro e disse para Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Ou seja, Ciro vai ser aquele que vai ser levantado para autorizar o povo voltar para sua terra, para poder edificar a casa que Nabucodonosor destruiu, que era o templo do Senhor, ali em Jerusalém. Estava tudo devastado, desolado. A gente já começa a aprender aqui. Primeiro eu me ative, cheguei a anotar aqui, esse pedacinho que diz que Deus ele despertou, ou seja, Deus que incitou, foi Deus quem ordenou, ou no mínimo permitiu que um rei que não fosse judeu, ou seja, que não fosse trazendo para os nossos dias atuais cristão, para ser levantado, para poder governar o povo e permitir que as coisas acontecessem sobre o povo. Aí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre política. Política não se discute, mas a gente pode discutir um pouquinho aí sobre nós sermos contra um governo, o que é difícil, porque às vezes a gente vem tendo oposições, acontece alguma coisa até que a gente se sente injustiçado pelo governo, e a gente às vezes fala mal do governo, critica o governo, seja ele qual for, não vou citar governos porque é antiético, mas seja ele o nosso prefeito, ou o governador, ou o nosso presidente. E a palavra de Deus fala que não tem nenhuma autoridade que há na terra que não seja instituída por Deus, Então aqui prova realmente isso, que foi o Senhor que despertou Ciro, Ou seja, é importante a gente saber que sejam bons ou maus governadores, nós devemos obediência a ele. Foi o Senhor que permitiu, foi o Senhor que colocou ele lá. Às vezes a gente fica se sentindo culpada, poxa, fui eu que fui lá com meu dedinho na urna e cliquei em sim e botei esse homem no governo. E a culpa é minha. Não, a culpa é do povo, eu não votei nele, a culpa é do povo que votou, E a gente às vezes esquece que tudo é por permissão do Senhor. Então, que nós sejamos governados por uma presidência boa, por um governante bom ou não, foi o Senhor quem permitiu. Então, o Senhor vai permitir, como na Bíblia a gente viu que teve juízes bons, juízes maus, reinados de grande satisfação quase plena, como o de Josafá, que foi um reinado que a gente viu que Josafá fez o que era reto, tirou os bosques, só que fez alianças erradas. O reinado de Josias foi um reinado de paz. Então a gente teve reis bons, na terra, como teve reis maus, como perversos, como Roboão, que ouviu os jovens em vez de ouvir os anciões, e ali dividiu o reino, como Manassés, que foi um rei impiedoso, e outros reis maus. Então isso acontece, nós temos que aceitar a vontade do Senhor e o tempo do Senhor. Nosso papel como igreja é só clamar, é só orar, é só interceder por esses governantes, para que Deus ele possa entrar, para que o Senhor ele possa dar instrução, para que possa cuidar dos assuntos que diz respeito ao nosso país, e como um todo das nações.